Quando você canta, tu és bem-vindo, Espírito Santo, você está declarando que Ele está vindo até você. Você está dizendo, seja bem-vindo. Você diz, seja bem-vindo para alguém que está chegando. E é o Espírito Santo de Deus que está chegando a nós nessa noite, em cada coração. Mas é preciso que eu e você tomemos posse desta graça. É preciso que eu e você abrimos o nosso coração. Porque se nós não abrirmos o nosso coração, nós vamos entrar frio e sair frio. O gelo do nosso coração não se derreterá se nós não abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer sair daqui um homem novo, uma mulher nova, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, você tem que deixar o Espírito Santo derreter o gelo do seu coração. E eu confesso para você que é assim que a gente entra aqui na igreja muitas vezes, gelado, sem amor, com orgulho no nosso coração. Até para pedir o Espírito Santo, muitas vezes nós deixamos o orgulho tirar-nos esta graça tão especial que é o Espírito Santo. E quem te chamou aqui, meu irmão, nessa noite, pode ter sido um vizinho, uma vizinha, um amigo, a tua família, mas quem primeiro te chamou aqui foi o Espírito Santo de Deus. Então fecha os seus olhos e mais uma vez clama: Espírito Santo, tu és bem-vindo no meu coração. Apresenta para Jesus agora como você está se sentindo nessa noite, o que tem te atormentado, o que tem te afligido, o que tem tirado a sua paz, o que tem te tirado da presença de Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que é, mas você sabe o que tem dormido com você, o que tem sido o seu travesseiro. Você sabe qual é a tua preocupação que você tem carregado. E hoje o Espírito Santo quer dissolver tudo aquilo que está te impedindo de sentir a sua graça misericordiosa que vem do coração de Jesus sobre nós nessa noite, pela intercessão poderosa da Virgem Maria. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, e eu já peço um renovo de Deus sobre esses corações que estão aqui, Senhor. Que aqueles que entraram aqui feridos nessa noite, Senhor, sejam restaurados, curados, libertos para a honra e glória do Teu nome. Que todo o mal se dissipe nessa noite. Que tudo aquilo que quer tirar os seus filhos da Tua graça, Senhor, caia por terra agora pelo poder do Teu sangue derramado na cruz. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Agora, meu irmão, levanta a sua voz, fala com Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha de quem está do seu lado. É com Jesus, é para Jesus que você veio aqui nessa noite. Então fale com Jesus. Abre o seu coração, rasgue o seu coração para Jesus. Fala, eu quero ter essa experiência no Espírito Santo. Se você não pedir, se você não querer, você não vai ter. Peça, vem, Espírito Santo. Eu quero te sentir, eu quero sentir esse fogo abrasador. Eu quero te sentir, eu quero te sentir, Espírito Santo. Clama bem, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nessa tarde, enquanto eu orava por este encontro desta noite, o Senhor me colocava sobre pessoas que perderam familiares.
Perdeu pessoa que você ama muito. Você ama muito e você tem desacreditado desse amor, dessa misericórdia de Deus. Quando eu dobrei os meus joelhos no chão, a primeira coisa que o Senhor me colocou é isso. Porque você perdeu uma pessoa que muito amava e você não consegue amar Jesus. Porque toda vez que você lembra de Jesus, você lembra desta dor que te consome. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o céu é um milagre. Se você pediu um milagre na vida daquela pessoa, você pediu para aquela pessoa viver, se fosse curada e ela faleceu, o céu é um milagre. A tua oração não foi em vão. Essa pessoa está no colo de Jesus, no colo de Maria, e não tem lugar melhor do que esse. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque nós queremos um dia estar no colo de Jesus, estar no colo da Virgem Maria. É nesse colo que nós queremos e devemos estar um dia. E é esse colo que Maria e Jesus está aqui nessa noite. Por favor, uma serva, abraça a irmãzinha ali. Ela está agora sendo curada por Jesus. Abraça ela. Acolhe ela. É Jesus que te abraça, minha filha. Quem perdeu um ente querido aqui, que está muito dolorido, pode se ajoelhar. Permita que um servo, uma serva reze pelo seu coração. Permita que esse servo seja a misericórdia de Deus na sua vida. Espírito Santo. E nós não podemos pedir o Espírito Santo com essa dor rasgando o nosso coração. Tu és Eu digo para vocês, pelo meu pai, o quanto eu orei, o quanto eu pedi um milagre na vida do meu pai. Meu pai faleceu. Mas hoje, com a certeza, com a fé que eu carrego como cristã autêntica no Senhor, eu sei que Ele está na glória, intercedendo hoje nesta pregação, para que o meu coração seja curado. Então, meu irmão, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida. Para quem é cristão, para quem crê, para quem foi batizado, a morte é o começo de uma nova vida. Obrigada, Jesus, por estas curas que foram derramadas e estão sendo derramadas nessa noite. Continua operando, Espírito Santo. Continua operando a sua graça. Pessoas também com pensamentos de suicídio, porque você não se ama, você não ama a sua família, não consegue demonstrar o amor do seu coração. Entrega para Jesus agora. Entrega aqui, ó, na cruz de Jesus esses pensamentos que te atormentam, porque você é amado, amada sim, meu filho, minha filha. Você é amado por Cristo Redentor, que hoje te cura, que hoje te liberta, que hoje quer te salvar, te resgatar para uma nova vida. Obrigada, Jesus. Tu és a quem pedimos e clamamos, fogo de Deus sobre nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria. Tu és a quem pedimos e clamamos. Tem um homem muito preocupado com contas para pagar. Entrega agora para Jesus, na providência de Jesus, o provedor da casa, que é o próprio Jesus. Passará à tua frente, passará à frente da tua família, à frente das tuas necessidades. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Santo é seu nome, Jesus. Agora nós vamos silenciar o nosso coração.
E ouça o que Jesus vai te falar agora, porque é no mais íntimo de você, Jesus vai falar com você agora. Se você está com vontade de chorar, pode chorar. É o Espírito Santo, é a libertação de Deus acontecendo na sua alma. Toma posse, meu irmão. Mas vamos fazer um pouquinho de silêncio para ouvir Jesus agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pode se assentar um pouco. Então, vou me apresentar, né? Primeiramente, dizer que quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. Me sinto em casa. E hoje, né, celebrando 29 anos, então hoje eu estou de aniversário. Eu agradeço a Deus pelo dom da minha vida. E a primeira pregação que eu estou fazendo em Cascavel. Não sou nada. Nada. Jesus é tudo. Se eu estou aqui hoje foi pela graça de Deus. Para quem nasceu prematura, de 8 meses, irmãs gêmeas, uma falecida, faleceu 11 dias depois do nascimento. Eu também com risco de vida, mas estou aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, eu tenho, né, sou casada com meu esposo Daniel há 8 anos, tenho 2 filhas, a Manuela e a Giovana. Elas estavam um pouquinho com sono aqui antes de começar, mas falei, Jesus conduz tudo. Agora estão ali calminhas com o papai, né? Então, peço que Maria acolha o meu coração de mãe, né? Acolha o coração de cada um de vocês que está aqui também. E nós vamos refletir junto, meus irmãos, a passagem de Atos dos Apóstolos, tiver aí a sua palavra, capítulo 4, versículos 32 ao 37. Amém? Eu só vou aconselhar um conselho que eu recebi um dia e tomei posse. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 ao 37. Eu digo para vocês, porque um dia eu também, né? Jesus puxou a minha orelha. Então, gente, tenha o hábito de levar a palavra de Deus à casa de Deus. Porque quem fala conosco na palavra é o próprio Deus. Então, em casa, tenha o hábito de ler a Bíblia. E mesmo que nós não entendamos nada, só a palavra de Deus já cura, já salva e já liberta. Só o fato de você ler ela, porque ela é viva, ela é uma pessoa, ela é o Espírito Santo que fala com você, ela é o alimento. Então, se nós não tivermos esta comunhão com a palavra de Deus, nós não vamos ter comunhão com Deus. Então, o primeiro passo, se você quer ouvir a Deus, ler a palavra de Deus. Então, vamos ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Amém? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía,
mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam ao preço do que tinham vendido e depositavam-nos aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que linda esta comunhão dos primeiros fiéis. Ali até como o título está dizendo, união dos primeiros fiéis, das primeiras comunidades. Então aqui nós temos o que? Um grupo de oração, né? Uma comunidade também. E nesse mesmo espírito que viviam os primeiros fiéis, como diz ali, que era um só coração e uma só alma, ou seja, o problema do outro era meu também. A necessidade do outro era minha também. O que o outro precisava, se eu tinha, eu dava. E ninguém desamparava ninguém. Aqui está dizendo. E é isso que o Senhor está nos convidando a viver. Vocês estão vivendo aqui, nós, né? Vivendo, se preparando para Pentecostes. Então aqui hoje, 8ª semana, pedindo o Espírito Santo. E ali, antes de tudo isso acontecer, dessa primeira comunhão dos fiéis, o que aconteceu? Ele fala, né? Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles era grande a graça. Então, quando Jesus ressuscitou, ele sobe aos céus. Os apóstolos ficam apreensivos. Meu Deus, vamos ficar sozinhos, desamparados. O que Jesus diz? Eu não vos deixarei sós, mas eu vos enviarei quem? O Espírito Santo Paráclito. Que vos dará forças. É essa força que nós precisamos, meus irmãos, para fazer o bem. Porque se nós não pedirmos o Espírito Santo, como os primeiros fiéis fizeram, testemunharam Jesus ressuscitando, nós não vamos ser capazes de fazer o bem. Então, a primeira pessoa a quem devemos clamar, não só aqui no grupo de oração, porque aqui é fácil. Aqui é muito fácil a gente clamar o Espírito Santo, né? Graças a Deus tem um auxílio da música, auxílio da pregação, você tem o padre, tem o auxílio do padre, né? Que vai nos direcionando, a gente vai pedindo. Mas aqui, o Senhor quer nos convidar, não só aqui, na igreja, mas na nossa comunidade doméstica, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde a gente passa, a gente tem que perceber a necessidade do outro. A gente tem que sentir. A gente tem que ter compaixão. Aqui até diz, né, como que o nome tem um significado na nossa vida. Não sei se vocês têm, às vezes, o costume de procurar o significado do nome, né? Quando vai ter um bebê, tem um significado do nome. Aqui está dizendo de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Ele consolava. Ele repartiu tudo, vendeu o que tinha e repartiu. Então, meus irmãos, nós só recebemos se nós dermos. Se nós dermos, nós vamos receber. Porque Jesus até diz na sua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, para se reunir no nome de Jesus, nós precisamos estar em comunhão. E aqui, quando eu estudava também, preparando essa pregação, o Senhor me direcionava a 3 passos que nós precisamos para receber o Espírito Santo. Primeiro passo, querer.
Você quer receber o Espírito Santo? Será que convenceu Jesus? Você quer receber o Espírito Santo? Sim. Então, esse passo, que é a nossa fé, o Espírito Santo a gente recebeu lá no nosso batismo. Apagou de nós o pecado original. Ali nós nos tornamos filhos de Deus, porque até então nós éramos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas quando nós recebemos o batismo, nós somos filhos amados de Deus. Então, a partir desse momento, todos os dias nós temos o Espírito Santo. Todos os dias nós podemos receber e pedir o Espírito Santo. Então, esse primeiro passo é querer. Porque Jesus não vai invadir a tua liberdade. Se você não quer, Jesus não vai entrar no seu coração, meu irmão. Assim como foi no meu. Se eu não quisesse, Jesus não teria entrado até hoje no meu coração, na minha vida. Porque precisamos querer. Assim como um filho pede algo para o pai, é porque ele quer. E o pai muitas vezes ali se consome, dá aquilo que o filho está pedindo. E é assim Jesus com a gente. Segundo passo, arrependimento. O maior bloqueio, meu irmão, por Espírito Santo agir na nossa vida, vou falar para vocês porque eu já vivi muito isso, é a falta de perdão. E até na oração do Pai Nosso que nós rezamos cotidianamente, que está no Santo Rosário, que em todas as novenas que você for fazer tem a oração do Pai Nosso, tem uma frase lá muito forte que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então olha para você ver, é tão forte quando Jesus fala do perdão que ele deixou na oração que ele compôs, na oração do Pai Nosso. Então eu preciso o quê? Perdoar. Porque se eu não perdoar, eu vou estar preso. O Espírito Santo, ele quer entrar, você até quer ele, mas a falta de perdão não deixa ele agir no coração. E eu vou dizer para vocês que o perdão, ele precisa ser exercitado diariamente, porque todos os dias, talvez você vai ter alguém para perdoar. Até você mesmo precisa se perdoar. Todos os dias nós precisamos pedir o perdão de Deus, que Ele nos perdoa, Ele diz na cruz, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, e Ele diz para nós fazer a mesma coisa, perdoar. Então, para mim, meus irmãos, quando eu estava aí ouvindo o que hoje eu estou falando para vocês sobre perdão, quando eu precisava perdoar uma pessoa, para mim era a coisa mais difícil de ouvir. Vou falar para vocês a verdade, porque o tal do orgulho é terrível, é ou não é? Então, naquele momento em que eu precisava perdoar alguém, e o pregador falando, e Jesus falando na sua palavra, perdoe, perdoe, precisei passar por um processo de perdoar meu pai, de perdoar minha mãe, de perdoar meus irmãos, de perdoar a mim mesma. Eu precisei perdoar muita coisa. Não foi fácil. Se eu dizer para vocês que foi, não foi. Mas eu queria, eu tinha sede de Deus. Eu falei, Jesus, eu quero o Senhor. Porque olha como que o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor morreu por nós numa cruz, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vida, vida em abundância, vida nova. E por que, Jesus, que eu vou deixar de receber isso na minha vida? E Jesus falava, perdoe. E um perdão para mim que foi transformador, mas que foi também cura e libertação, foi o perdão à minha mamãe. Então, eu não fui criada pela minha mamãe, né? Fui criada pela minha avó. Então, fui muito carente de mãe. E ali Jesus falava, perdoe a sua mãe. Meu pai também. Mas não sei porquê, né? Quando fala de mãe, né? Acho que é esse carinho que a gente tem por Nossa Senhora. Fala de mãe, né? A gente se derrete. E eu precisava perdoar a minha mãe. E Jesus falava, perdoe. Falei, Jesus, eu não conseguia chamar minha mãe de mãe. Quando eu vi ela, falava, falava assim,
Eu não conseguia chamar de mãe. Mas porque não é porque eu não queria, eu queria muito. Eu queria ter aquele relacionamento de mãe e filha. Hoje sim, eu vejo ela como a minha mãe, minha querida mãe, mesmo distante, ela está perto do meu coração. Mas eu não consegui. O que aconteceu? O que Jesus fez, meus irmãos? Aliás, o que aconteceu por eu não perdoar? Eu fui acometida com uma dor no braço. Aqui, ó, saía do lugar durante a noite, do nada, assim, um deslocamento, uma dor terrível. Me mexia para que aquele braço voltasse no lugar. E chorava, e falava, ai, mãe, tá doendo muito, né? Falava para minha avó. E era bem uma semana que estava falando muito desse perdão para minha mãe. E ali foi indo, um dia, 2 dias, antes mesmo de eu ir no médico, teve um dia que eu fui, né, onde a minha mãe trabalhava, lá num restaurante, ela fazendo salada de frutas, né, salada de fruta com sorvete. E ela falou assim, filha, vai lá no freezer, pega para mim um refrigerante e traz aqui para mim, que eu preciso pôr na salada de fruta, né. Eu falei, fui, né. No que eu peguei aquele refrigerante, meus irmãos, o braço, pau. Saí correndo com aquela dor, aquele abraço que eu nunca tive coragem de pedir, aquele mãe eu te amo que eu nunca tinha coragem de falar, aquele perdão que eu não consegui dar de jeito nenhum. Quando a minha mãe me abraçou, o meu braço foi voltando ao lugar. Ela falou, filha, você vai ser curada, filha. E ela foi me falando aquelas palavras dóceis, amorosas, foi curando o meu coração de toda a carência que eu carreguei a minha infância inteira. E naquele momento eu só chorava, porque eu naquele momento consegui perdoar a minha mãe. E a partir daquele momento, Deus foi mostrando outras pessoas que ali no meu processo de conversão fui perdoando. Mas, meus irmãos, às vezes a gente tem um desentendimento com o irmão de comunidade, com o irmão do grupo de oração. Mas, gente, pensa na dificuldade que é você perdoar um familiar. E muitas vezes a gente não tem coragem de perdoar o nosso irmão do servo do grupo de oração. Dentro da nossa casa a gente não tem coragem de perdoar quem está do nosso lado. A gente fala de perdão, fala do amor de Deus, fala da misericórdia de Deus, fala do que Ele faz, fala do que Ele é, mas não tem coragem de pedir perdão. E eu posso dizer para vocês, quando a gente quer o Espírito Santo, Ele vai começar a mexer no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Então Jesus começou a me incomodar no bom sentido, muito sobre isso. Que para mim ser uma filha feliz, livre e liberta, eu precisava perdoar. E até hoje, se eu preciso perdoar alguém, eu não sinto a presença de Deus como eu gostaria se eu não perdoar. Mas quando eu perdoo, eu posso ir lá correndo e pedir o Espírito Santo, que eu sinto na hora. Então Jesus, Ele é misericordioso. Não que você não vai sentir o Espírito Santo se você hoje aqui tem alguém para perdoar. Você pode sentir sim, porque Jesus é misericórdia. Mas Jesus não quer que você fique com esse rancor no seu coração. Porque essa mágoa não vai te fazer bem. E um pai não quer o mal para o seu filho. Que pai que quer o mal para o filho? Nenhum pai. Então Jesus quer que você perdoe para que você seja livre, para que o seu irmão seja livre, e para que assim como esses primeiros fiéis viveram em comum união, possa também viver em comum união. Porque como você vai viver em comunhão com o seu irmão se você tem mágoa dele? Como? Não tem como. Como que às vezes nós vamos entrar na presença de Deus e pedir o Espírito Santo sabendo que eu tenho alguém aqui, ó, do meu lado para pedir perdão. E meus irmãos, não importa quem está certo e quem está errado. Deixa o orgulho de lado. Muitas vezes nós somos mimados infantil nessa parte. Ah, ele está errado, ele errou, ele que venha me pedir perdão. Não. Jesus, lá no auge da cruz, foi açoitado, machucado. Quem merecia o sofrimento que Jesus passou por mim e por você? Quem? Era nós. Era ali, ó, era o nosso lugar. Sabe quem ficou ali, ó? Jesus, por mim e por você.
E o que ele disse no alto da cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E queremos procurar culpados pelas nossas situações, pelos nossos problemas. Não queira procurar culpados, queira procurar a misericórdia de Deus. Porque a graça de Deus nos basta. E Jesus diz na sua palavra que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu posso ser um cristão maravilhoso de devoção, de oração, mas se eu não viver aquilo que Jesus está me pedindo, se eu não perdoar, se eu não me abrir para as graças de Deus, é em vão a minha fé. E até complementa na outra passagem que foi dada na intercessão. Tiago 2, do 14 a 18, a fé sem obras é morta. Eu não posso falar de fé se eu não viver ela na minha vida, na minha realidade. Então, eu não fecho os seus olhos. E nesse momento, se você tem alguém para perdoar, eu gostaria que você trouxesse essa pessoa na sua mente, no seu coração. Traga essa pessoa no seu coração e peça agora, eu convido você a ser ousada, a rezar por esta pessoa, porque assim como você precisa da misericórdia de Deus, esse filho, essa filha também precisa da misericórdia do Senhor. Jesus, reina em mim. Reina, Jesus, nesse perdão que eu preciso dar. Reina, Jesus, nesse perdão que eu preciso liberar, para ser feliz, para ser um servo fiel, para conseguir rezar de verdade, para conseguir amar de verdade aquele que precisa de mim, Jesus. Porque eu posso ser falso com qualquer pessoa, Jesus, mas eu não posso ser falso contigo, Senhor. Eu não posso enganar o seu coração, Jesus. E para mim está sendo difícil. Fala para Jesus. Se é difícil você perdoar aquele que te ofendeu, fala, Jesus. É difícil para mim. Mas não é impossível. Porque para aquele que crê, tudo é possível. Do desejo de ser tudo aceito, é possível. Aprovado. Vai escutando essa canção e vai deixando essa canção libertar você nesse momento. Livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. Cresça a tua graça que reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus, reina em mim. Jesus libertando corações feridos. E Jesus fala para você: perdoe, filho, filha, mesmo que doa, porque no lugar dessa dor eu derramo a minha misericórdia. Eu faço nova todas as coisas. Você verá as coisas que ainda não viu. Você sentirá as coisas que ainda não sentiu, por causa dessa sua misericórdia que você vai ter com o seu irmão. E hoje mesmo, você vai perdoar, você vai pedir perdão para essa pessoa, sem olhar o que aconteceu, sem olhar o que foi, olhando somente para Jesus, porque é Ele o centro da nossa vida. Temor de ser escarnecido, ridicularizado, livra-me, Senhor. Troca o meu coração, orgulhoso e
ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer. Cresça a tua graça que reina em mim. Então, meus irmãos, depois que eu liberei aquele perdão para minha mãe, eu nunca mais tive aquela dor no meu braço. Então, eu quero dizer para você que muitas vezes tem dores no nosso corpo, não digo todas, precisa sim ir no médico. Precisa se investigar o que é, mas há dores que a gente não entende. Às vezes até com o exame médico, nem o médico descobre o que é. Mas muitas vezes, meus irmãos, isso é espiritual, é falta de perdão. E não adianta buscar em curandeiro, não adianta buscar em nenhum outro lugar, a não ser na misericórdia de Deus. As pessoas não têm força para perdoar e vai procurar a solução dos seus problemas onde não tem solução. Procura nos lugares errados, em coisas erradas, confia nas pessoas e não confia em Jesus. Cadê a nossa fé? Confia em horóscopo. Muitos acompanham horóscopo, como vai ser o seu dia. Meu irmão, o seu dia está na mão do Espírito Santo. Você tem que pedir ao Espírito Santo que diga o que vai ser do seu dia. Não é uma pessoa que nem sabe que você existe na face da terra. Renuncia a isso. Renuncia ao orgulho. Renuncia à vaidade, ao pecado, à inveja, aos ciúmes. Você é filho amado de Deus. Uma pessoa muito especial para mim também me perguntou: Eva, eu preciso perdoar uma pessoa. Mas tem o tempo certo, Eva, para perdoar uma pessoa? E naquela hora eu nem tinha resposta, mas o Espírito Santo já impactou meu coração e disse: sim, tem um tempo certo, hoje. Hoje, porque amanhã nós não sabemos se nós vamos estar aqui. E depois que estiver num caixão, não tem mais sentimento, não tem mais abraço, não tem mais calor, não tem mais amor, não tem mais nada, meu irmão. Nós estamos cheios de sentimento, cheios de emoção, para viver o amor de Deus hoje. Não adianta depois o remorso. Claro, Jesus é misericordioso. Se você já passou por isso, morreu alguém que você não conseguiu perdoar, que precisava liberar o perdão, perdoa, deixa essa pessoa em paz. Viva em paz no coração. Jesus sabe de todas as coisas. E o terceiro passo, depois desse arrependimento, é você pedir o Espírito Santo. Então, primeiro eu quero, me arrependo e peço. Então, eu convido você agora a ficar de pé. Agora que você conseguiu, né? Acredito eu que você tenha conseguido ao menos entender esse arrependimento. Eu convido você a olhar lá para o sacrário agora. Ali, onde está Jesus, onde está a fonte de toda a cura, todo o milagre, onde está a fonte do Espírito Santo. E você vai estender as suas mãos agora. E agora, digno desse Espírito Santo, você vai pedir. E se você ainda não conseguiu perdoar, você pode falar assim: Jesus, eu ainda não consegui no meu coração, mas me mostra o que é o Espírito Santo. Dá-me a graça de te sentir na minha vida, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Vem sobre essa minha dificuldade, Espírito Santo. Vem me encher. Vem encher hoje, nessa noite, aquilo que o Senhor curou aqui dentro de mim. O Senhor me mostrar muita cura, meus irmãos, mas muitas curas mesmo, de coração ferido, machucado, pela falta de perdão. Mas agora a misericórdia de Deus está entrando nessas feridas e curando.
e dando nova vida, e dando roupa nova, vestes brancas, vestes novas. Eis que faço nova todas as coisas antigas já se passaram. Esqueça o passado, esqueça o que te fizeram, esqueça o que aconteceu. Toma posse do novo, tome posse de uma vida nova, toma posse do Espírito Santo, tome posse de uma vida nova em Deus. Reina em nós, Espírito Santo. Batiza-nos, Espírito Santo. Levanta suas mãos e clama: reina em mim. Pede, vem Jesus. Vem, Espírito Santo. Batiza-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Age em nós, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Já vai louvando e agradecendo a Deus por estas graças, pelo Espírito Santo dele que está sobre nós. Obrigada, Jesus. Bendito e louvado seja teu nome, a sua Mãe Santíssima Virgem Maria, que intercedeu pelo encontro desta noite. Obrigada, mãezinha. Obrigada, Jesus. Louve ao Senhor.